Boa tarde. Nós vamos então começar o nosso UNext Positive Sharing. Como eu estava a dizer, estamos com 128 participantes online, o que é uma boa plateia. Agradecemos a vossa presença a todos. E, não menos importante, obrigada aos nossos oradores, convidados. Antes de começarmos e para uma melhor experiência, recomendamos que utilizem o Google Chrome para não travar ou não ficar com nenhum tipo de delay. Para este tema tão abordado nos dias de hoje, conseguimos juntar um painel muito rico e diverso nas suas experiências e setores de atividade, que passo a apresentar. A representar a UCOL temos a Vânia Delgado, diretora-geral. Olá, Vânia. Olá. A apresentar a Unitel temos o Humberto Mbot, diretor de vendas e serviços. Oi, Humberto. A apresentar a Mira temos a Filipe Oliveira, diretora-geral, empresa de estudos de mercado. E não menos importante, temos a Irene Graça, diretora de Capital Humano do Dubai. Muito bem-vindos. Queremos que durante esta sessão nos coloquem as vossas questões diretamente no mural, às quais responderemos a algumas aqui em direto, na última parte desta sessão. Se não conseguirmos, vamos mandar em relatório, no fim, que vocês terão acesso, todos os participantes. Dando agora início ao nosso webinar, vou passar a palavra a Filipe Oliveira, a partilhar o resumo com os principais indicadores e conclusões do mais recente estudo realizado pela Mira, Teletrabalho em Angola. Filipe, é teu, Paulo. Boa tarde a todos. Obrigada por este convite da UCOL. É um prazer estar aqui para dar a conhecer alguns resultados do estudo que realizamos sobre o teletrabalho em Angola. Pronto, tenho um tempo limitado, o estudo é bastante abrangente, mas vou apresentar aqui alguns indicadores que penso que são interessantes e que muito atuais. Nós resolvemos realizar este estudo porque era um tema oportuno e numa situação de estado de emergência em Angola, em que trabalhadores e empresas se tiveram que adaptar rapidamente à situação e começar a trabalhar a partir de casa. Como é óbvio, nós sabemos que só uma ínfima parte da população angolana é que pode ter esse privilégio de trabalhar à distância, porque a grande maioria das funções não é possível executar em teletrabalho, mas para esses que estão em teletrabalho, penso que é muito interessante auscultar a sua opinião. E, de facto, tivemos um grande engajamento da parte dos respondentes que, num curto espaço de tempo, nos enviaram as respostas e nos permitiram apresentar os resultados hoje. Como podem ver, pronto, temos uma amostra abrangente, foram 600 respostas e temos representado quase todos os setores suscetíveis de estar em teletrabalho, como a banca, a consultoria, contact center, telecomunicações, petróleos, e portanto penso que estes resultados são uma fotografia bastante interessante do sentimento daqueles que estiveram este tempo e estão ainda alguns em teletrabalho. Nós temos os principais indicadores, portanto, o grau de satisfação com esta situação de teletrabalho, e é interessante ver que, portanto, 82% nos diz estar satisfeito ou muito satisfeito com o teletrabalho. Isto mostra uma grande adaptação da nossa população de que estaria em teletrabalho, também uma população mais jovem, mais adaptável, mais resiliente. Se calhar nós estamos habituados a enfrentar problemas que não são tão frequentes noutras geografias. Podemos constatar, como nós temos isto por segmentos de idade e sexo, etc., podemos ver que
há um menor índice de satisfação para os indivíduos na faixa etária acima dos 35 e também para as pessoas que tenham crianças no agregado, que é perfeitamente justificável. E sim, uma maior satisfação a nível dos homens, portanto, e também dos mais novos, que estão francamente mais satisfeitos. Mas o índice global é 82%. Procuramos identificar, portanto, procuramos colocar um conjunto de questões que nos permitissem também conhecer um bocado os comportamentos e perceber, por exemplo, o que é que as pessoas estavam a poupar em tempo com o facto de não se terem que deslocar para o trabalho. E em termos das respostas, verificou-se que 50% poupavam mais do que 1 hora por dia em deslocação. Isto é importante porque é um tempo que permite ser ocupado com outras atividades. Então, aí questionamos que outras atividades é que faziam nesse tempo que poupavam. Pronto, também estávamos aqui numa circunstância específica, que era período de emergência, e por isso as famílias tinham que arcar com uma série de responsabilidades, as teleaulas, etc. E, portanto, é natural que entre homens e mulheres falassem muito na estar com a família, fazer atividades domésticas, cuidar das crianças, etc. Mas reparem que há uma grande percentagem que também diz trabalhar, portanto significa que muitas pessoas também ocupam parte deste tempo extra para trabalhar. Como curiosidade, aqui a faixa dos 18 aos 24, que também referem dormir, portanto é importante dormir, e a faixa dos 25 aos 34 anos fazer exercício físico. Também é um dado interessante, porque vê-se que a população angolana agora tem estado bastante interessada no desporto. 16% dos inquiridos disseram-nos que não sentiam dificuldades com o teletrabalho, portanto aqui estamos a averiguar as dificuldades que podem sentir com esta nova situação. 84% referiram que sentiam algumas dificuldades e, ao referir essas dificuldades, falaram-nos, portanto, da conciliação da vida pessoal com o profissional e ainda problemas com a internet, que surpresa, não é? E ter crianças em casa. Procuramos ir um pouco mais profundamente para tentar perceber, pronto, estão satisfeitos, 82% está satisfeito, mas existem outros fatores que podem de alguma forma impactar depois o bem-estar e a forma como se vê tudo isto no futuro. Reparem que 84% indicou-nos que sente a falta do convívio com os colegas de trabalho. Isto é extremamente importante, portanto as pessoas sentem falta da interação, sentem a falta destas conexões. E 64% nesta questão específica disseram-nos que se sentiam mais felizes no local de trabalho. Portanto, quando puxamos um bocado a emoção do local de trabalho, 64% disseram-nos que se sentiam mais felizes. No futuro 64% optaria por uma opção combinada. Portanto, esta paixão por teletrabalho, mas atenção que combinada. Há só 16% que opta por ficar sempre em teletrabalho. Estão-me a ouvir? Sim, Filipa, muito bem. O futuro é incrível. Este 64% opta por esta opção combinada, sendo que desses 64% que optam por esta opção combinada, nós questionamos que número de dias é que gostariam de ficar em teletrabalho. E é interessante que 61% indica de 1 a 2 dias, portanto é sempre uma opção combinada, o tempo em teletrabalho também não é assim tanto, portanto é menos que metade da semana que seria a sua opção de estar em teletrabalho. Por último, um dado interessante é que se fizermos a análise pela segmentada, verificamos que há uma maior apetência para os indivíduos mais novos escolherem o teletrabalho e os indivíduos acima dos 35 anos optarem por o trabalho no local de trabalho ou então a solução combinada. Se repararem, 26% dos indivíduos até aos 34 anos disseram-nos que gostariam de ficar sempre em teletrabalho exclusivamente, ao passo que a nível dos 35 anos apenas 9%. E, portanto, isto é um pouco indicador que os mais novos tenham uma maior
apetência por o teletrabalho e talvez uma maior adaptabilidade, e os mais velhos provavelmente já sentem que têm mais conexões com as suas relações de trabalho e, portanto, sentem-se de alguma forma mais ligados ao seu local de trabalho. E pronto, era isto que tinha para vos apresentar. Espero não ter sido muito rápida, mas tentei cumprir o meu tempo e porque sei que agora também existem coisas tão interessantes para ser ditas pelos outros participantes que espero ter cumprido, Câmara. Obrigada, Filipa, pela tua partilha dos teus insights. São dados muito interessantes. Em relação aos nossos participantes, nós depois iremos partilhar estes dados que são da Mira e que são super interessantes para o futuro, para as pessoas que aqui estão e não tiveram a oportunidade de acompanhar ao detalhe. Nisto tudo, concluímos então que o teletrabalho, de uma forma geral, foi adotado muito positivamente pelos colaboradores das empresas em Angola, o que é ótimo, porque isto era um receio de todos nós e da maior parte das empresas. Gostaria agora de perceber, da perspectiva das empresas, ou seja, como é que as vossas empresas encaram todos os desafios inerentes ao teletrabalho? Humberto, sendo a Unitel um gigante, não é? A nível de colaboradores e pessoas, como é que foi este grande desafio? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde ao público que nos assiste e às minhas ilustres colegas de painel. De facto, para a Unitel foi um grande desafio. Foi um desafio que exigiu de nós, numa fase inicial, um esforço de adaptação, porque era necessário manter a nossa estrutura tecnológica e comercial funcional, apesar das limitações impostas pelo estado de emergência. De qualquer modo, apesar dessa dificuldade de adaptação, nós conseguimos manter mais de 1000 colaboradores em regime de teletrabalho. Só aquelas pessoas cujas funções são muito essenciais e que não é possível realizar remotamente é que estão nas nossas instalações ou no terreno a trabalhar. As demais pessoas estão em teletrabalho ou dispensa laboral. De qualquer modo, também devo confessar que a Unitel partiu para este processo com uma certa vantagem. E por duas razões fundamentais. A primeira razão prende-se com o facto de nós nos termos preparado previamente. Desde o início do ano que se começou a ver a nível mundial uma tendência para enveredar para o teletrabalho. E então, a nível da Unitel, foram criadas várias equipas de trabalho para que, do ponto de vista logístico, do ponto de vista processual, do ponto de vista tecnológico, se pudessem criar as condições, portanto, com a definição de quais eram as funções críticas, que funções é que podiam ser desempenhadas em teletrabalho ou não, e também alguma calendarização. Portanto, do ponto de vista formativo, também tivemos que produzir manuais de o que é o teletrabalho, como se comportar em teletrabalho, e as regras e rotinas todas, para que tudo corresse bem. Portanto, a preparação foi, de facto, um fator relevante que auxiliou o processo para a Unitel. O segundo processo é derivado do facto da Unitel já ter iniciado há muitos anos o seu processo de digitalização. Ou seja, a grande parte dos nossos processos de trabalho já estão automatizados, já correm sob plataformas tecnológicas, e isso permitiu que mais facilmente, em função das próprias características do teletrabalho, nós conseguíssemos, ao longo dos últimos 3 meses, que a atividade da Unitel decorresse de forma plena. Portanto, sem interrupção do serviço e dando aos colaboradores a flexibilidade suficiente para desempenharem as suas funções sem restrições, porém garantindo também a prossecução das suas tarefas domésticas exigentes também nesta fase de confinamento. Obrigado, Humberto, pela tua participação. Foi incrível, efetivamente, para a Unitel. Acredito que tenha sido aqui um grande desafio. Irene, na banca também foi, de certeza absoluta, um grande desafio.
Boa tarde. Podes contar-nos um bocado? Vou falar um bocado. Primeiro, obrigado pelo vosso convite e pela iniciativa. Boa tarde à audiência. Nós estamos aqui como os zumbis profissionais, que é um dos desafios hoje do teletrabalho. Portanto, a nossa experiência não foi, a nível de desafio, não foi diferente da Unitel, no sentido de que, de facto, e eu falo nisso no geral, isto tem sido um desafio e uma aprendizagem ao mesmo tempo. O BAE, como a maior parte das organizações, tem um plano de continuidade de negócio e parte deste plano era ativar o teletrabalho numa fase, dependendo do que é que estávamos a falar. Neste caso foi uma pandemia e por engraçado que é, a maior parte de nós que teve planos de pandemia nunca pensou num Covid. Acabamos por pensar em várias outras pandemias, mas não necessariamente que teríamos quase que estar afastados uns dos outros até perceber o que isso era. Portanto, este foi o primeiro desafio, é adaptar exatamente aquilo que é a fase em que estávamos a passar. Teve que haver, e de certa forma acho que é uma vantagem, uma liderança muito forte e alguém quase que a ser o mestre da orquestra. E nós tivemos um comitê de crise, tivemos que, de certa forma, quase que diariamente reunir para estabelecer padrões para onde ir e isto antes do estado de emergência. Quando o estado de emergência chega, nós já temos quase tudo planeado e pronto para que, de facto, aquelas funções que não fossem essenciais e críticas para presencial tivessem em teletrabalho. Com isto vieram outros desafios. Veio um desafio de cultura organizacional, em que provavelmente começa-se a ter mais dificuldades desde o controle, coordenação de equipas à distância. Vem o desafio de uma disciplina laboral em que a maior parte de nós provavelmente não percebe se tem que cumprir 8 horas úteis, ou só 3 ou 4, e o dormir, o acordar e o almoçar, ou então o outro lado em que trabalhamos muito mais horas do que aquelas que realmente devíamos trabalhar se estivéssemos presencialmente. Portanto, com isso vem o desequilíbrio. E eu acho, quando eu digo desafio, é constante, porque nós agora estamos a reaprender e numa viagem constante de cada passo que damos, aprendemos a resolver. Se cairmos, levantamos, respiramos e continuamos a dar o passo para a frente de outra forma. Eu acho que a maior vantagem que nós hoje temos, e este webinar é uma prova disso, é termos uma network de pessoas e organizações com mais ou menos experiência, com boas práticas já implementadas ou não, que é para nós podermos olhar e servir de referência para aquilo que poderão ser soluções imediatas ou soluções. A banca tem um maior desafio, nós tivemos que continuar em todo o processo presencial, a manter o negócio, a fazer o atendimento e continuamos a fazer. Agora, todo o desafio é constante e continua, no sentido de nós percebermos como é que nós vamos revolucionar esta parte do teletrabalho, mas ao mesmo tempo manter um serviço mínimo e essencial para aquilo que os nossos clientes querem. E que muitos deles não vão largar nunca o balcão de atendimento, não vão largar nunca o contacto pessoal. Então é este equilíbrio constante que acho que tem sido o maior desafio, a maior aprendizagem com o teletrabalho, mas acima de tudo é o mindset, a forma de pensar, de estar e se calhar voltar a ver como é que vamos fazer tudo isso para frente. Obrigada. O BAE, imagino, com a quantidade de balcões, as pessoas, o atendimento, o simples ir buscar um saldo ao balcão, ou seja, embora se tente fazer toda a modernização, é efetivamente um grande desafio. Vânia, sendo aí o call um prestador de serviço, não é? Os desafios que foram tidos durante estes últimos 3 meses. Olá, Cami, olá aos meus colegas do painel, olá a toda a audiência. Acho que estávamos todos muito entusiasmados que chegasse este momento e pudéssemos trocar entre todos experiências que eu acho que podem ser tão enriquecedoras para todos nós e para todas as pessoas aqui presentes. No caso específico da YouCall, eu acho que nós tínhamos aqui uma responsabilidade acrescida porque tínhamos que saber e ter consciência que um contact center é, pela natureza da sua atividade, um local de trabalho
onde existe uma grande concentração de pessoas, pela natureza específica de uma organização, de um contact center, e, portanto, tínhamos aqui uma necessidade acrescida de impulsionar, para além de tomar outras medidas, naturalmente, impulsionar o teletrabalho como um dos mecanismos, não só de proteger quem ficava em casa em teletrabalho, mas também de proteger quem teria que se manter em funções e em operação na YouCall, pelo facto de conseguirmos reduzir significativamente a densidade das pessoas a trabalhar nas nossas instalações. Depois, eu acho, já se falou aqui um bocadinho hoje, acho que fomos, não foi só a YouCall, eu acho que de uma forma geral em Angola conseguiu-se aproveitar bastante bem este delay face àquilo que já estava a acontecer na China, àquilo que já estava a acontecer na Europa, aproveitá-lo de uma forma muito produtiva, que é, isto vai chegar aqui, é uma questão de dias, então vamos já começar a acelerar os nossos processos, porque vamos todos beneficiar se aproveitarmos este delay, em vez de ficarmos à espera ou que o milagre aconteça ou que não chegue. Acho que toda a gente tomou aqui iniciativas muito rápidas e muito concretas. No nosso caso específico, nós temos uma operação que decorre 24 horas por dia e, portanto, tivemos que fazer um levantamento não só das condições tecnológicas da nossa parte, até estávamos relativamente descansados quanto a isso, mas principalmente dos nossos assistentes de contact center, que condições técnicas tinham, que ligação à internet, porque falar em teletrabalho é, em primeiro lugar, falar aqui em assegurar questões muito básicas, como é que eu tenho acesso à minha internet, que condições é que eu tenho no meu lar, no meu domicílio, porque na maior parte do nosso caso específico estamos a falar de pessoas que estão a atender chamadas o dia inteiro, ou as horas em que devem trabalhar, e portanto tivemos que fazer um diagnóstico muito rápido para perceber as condições, para do nosso lado nos prepararmos, também fazermos um trabalho muito estreito que aconteceu com os nossos parceiros, no sentido de adaptarmos as condições e tecnologia para a disponibilizar às nossas pessoas, para depois efetivamente operacionalizar o teletrabalho. Portanto, eu acho que foi o verdadeiro teste. Há muito tempo que até na área dos recursos humanos nós trabalhamos muito as competências agora mais valorizadas, é a agilidade, é a flexibilidade, é a adaptabilidade. Este foi o teste. Ou éramos assim, ou não éramos assim, ou então tivemos que nos tornar, mas acho que este foi assim o maior team building que todas as empresas tiveram que fazer nos últimos tempos, se calhar o maior team building das suas vidas. Em termos de resultados concretos, nós atualmente temos aproximadamente 600 pessoas em teletrabalho, portanto, num universo de aproximadamente 1.800, ainda assim é um universo para nós significativamente importante, porque conseguimos, conforme disse há pouco, retirar uma parte grande de pessoas das nossas instalações. Já ultrapassámos a barreira dos 2 milhões de chamadas atendidas a partir de casa, o que eu acho que é um marco importante para nós enquanto empresa, mas também para os nossos parceiros e para os clientes de uma forma geral, porque conseguimos continuar a manter o serviço e a experiência. E temos também um indicador importante que tem a ver com a produtividade, porque acho que todos nós nos preparamos para isto, mas queríamos continuar a produzir e nós efetivamente temos encontrado, isto é comum com a maior parte das pessoas com quem nos temos cruzado e partilhado já algumas experiências, que a produtividade no teletrabalho tem sido efetivamente superior, já demonstra alguns sinais de cansaço e de alguma saturação, mas tem sido de uma forma geral superior. E eu não acho que seja porque as pessoas que não estão em teletrabalho são menos produtivas. Acho que há aqui um pico de adrenalina, há aqui uma motivação adicional que eu ontem estava a ouvir algumas das pessoas da YouCall partilharam comigo os seus insights e houve uma assistente nossa que disse: eu gostava que eu visse as minhas chamadas antes de quando eu trabalhava na YouCall e agora, porque o facto de eu não entrar no táxi, o facto de eu já ter arrumado a roupa, estendido a roupa, arrumar a casa, eu sento-me a falar com a cabeça tão mais fresca que isso, eu tenho a certeza que os clientes estão mais satisfeitos comigo. Portanto, acho que no fundo é assim para este resultado final que nós temos vindo a trabalhar, mas há muitos desafios e eu sei que ainda vamos falar sobre eles. Pois é. E é engraçado como das grandes empresas, neste caso aqui representadas, conseguem passar este lado positivo, ou seja, foi um desafio para todos nós fomos de uma forma geral
abordados com isto rapidamente e tivemos que arranjar aqui soluções. E é interessante que todos nós, muito rapidamente, característica muito nossa, graças a Deus, né, de dar aqui uma reviravolta às coisas, conseguimos dar a volta. E estamos aqui com isto muito interessante. Vamos então agora começar com as perguntas mais direcionadas, de acordo com as áreas de negócio, e que é importante também, que era, Humberto, sendo a Unitel reconhecida como uma empresa muito ligada aos seus colaboradores e, em simultâneo, assumindo um papel promotor da inovação e tecnologia, a exigência disto ainda foi maior, certo? Certo. Isto é um facto. Relativamente aos colaboradores, nós começamos o teletrabalho uma semana antes do decreto do estado de emergência. Portanto, houve, por parte da administração da Unitel, um reconhecimento de que, face às ameaças derivadas da pandemia, era necessário proteger aqueles que constituem o nosso ativo mais precioso, que são os nossos colaboradores, mas sem deixar de prestar o serviço necessário à comunidade. Ou seja, telecomunicações hoje é considerado um serviço essencial e nesta fase de pandemia passou a ser um serviço como que fundamental. Ou seja, as pessoas passaram a ter mais necessidade de se comunicar, portanto, estando confinadas, a forma de se comunicar com os seus amigos, com os seus familiares, era por intermédio das comunicações. E também as empresas tiveram uma necessidade muito grande em função das próprias características do teletrabalho, de utilizar plataformas eletrónicas para continuar as suas atividades. E a Unitel teve aqui um papel fundamental no sentido de garantir a conectividade. E o desafio foi muito grande. E foi muito grande porquê? Porque numa fase de confinamento, em que nós estávamos a definir quem é que ficava em teletrabalho, portanto, com uma alteração do nosso modus operandi, digamos assim, nós tivemos que, além de não diminuir a nossa prestação de serviço, nós tivemos que reforçá-la, porque, de facto, houve uma demanda maior por serviços de telecomunicações, com particular incidência para o serviço de dados e internet, por exemplo. Portanto, houve uma afluência muito grande de empresas a pedir aumento de cobertura, aumento de banda larga, a comprar equipamentos, portanto, para garantir que houvesse essa conectividade. Imagine que havia a necessidade de, em alguns casos, dar a cada colaborador um router Wi-Fi para que ele pudesse ter conectividade em casa e pudesse trabalhar a partir de casa. Portanto, haver necessidade de existir um plano de internet. E então a Unitel teve que, durante esse período, garantir aqui um binómio entre a segurança dos nossos colaboradores versus reforço e aumento do serviço que presta à comunidade. E devo dizer que, durante esse período, a Unitel tem estado a prestar um serviço sem restrições, apesar de haver essa limitação. Claro que não vou dizer que isso é uma de receita para a Unitel, não, porque nós tivemos, de facto, uma redução das nossas receitas em função da diminuição do volume de comunicações entre os clientes. De qualquer modo, houve aqui uma alteração do tipo de comunicação entre os clientes, portanto, para serviços de internet, fundamentalmente, e mais uma vez ficou provado que as empresas podem continuar a para a realização das suas atividades profissionais, com os ganhos derivados disso para a economia nacional, e também as famílias, os particulares, podem continuar a contar connosco para estarem mais próximos dos seus. Uau, Unitel, sim senhora. Muito bem, muito bom, Humberto, obrigada. Irene, nós no setor da banca temos aqui também uma responsabilidade grande, né? Uma forte componente digital que tem de aliar a confidencialidade e a experiência do cliente. Como foi garantir o desafio adicional relacionado com as questões de segurança?
Bem, o nosso plano de teletrabalho, e este é um fator crucial, e acho que é importante aqui referirmos que houve uma parceria enorme das áreas de informática, das áreas de segurança de informação, toda a necessidade, provavelmente, das parcerias com a própria Unitel e todas as redes que nós precisávamos de suporte, porque com o teletrabalho aumenta o risco. Aumenta o risco e, ao mesmo tempo, exige de nós o rigor e a conformidade a nível de preservar a informação, a integridade, a própria confidencialidade e até mesmo estarmos na defesa no sentido de não nos permitirmos estar vulneráveis e suscetíveis. Tudo isso é muito bonito falado, mas é difícil de controlar. E isto fica aqui, aquela situação em que houve muitas pessoas que não dormiram, e eu às vezes gozo com o meu colega da área de informática e os outros que dão o suporte aos grandes sistemas, que se eu tenho problemas de estar no capital humano e todos os problemas vêm para mim, eu neste momento não queria estar em nenhuma destas áreas, porque de facto, e nós estamos a olhar para aquilo que é visível, este live tem todo um trabalho de pessoas que estão lá atrás a ver se há conectividade, se não há. Para nós há um impacto muito a nível de reputação, que é provavelmente nós conseguimos proteger aquilo que é o nosso produto, e o nosso produto exige um rigor, uma conformidade com aquilo que são regras estabelecidas nacionais e internacionalmente, mas acima de tudo manter a confiança. E manter a confiança é eu perceber que aquela pessoa que gosta de ir ao balcão e ser atendida pela Câmia, hoje não vai ver a Câmia porque ela não está lá. Como é que eu faço para eu poder manter fiel e leal ao meu produto? Como é que eu mudo esta forma de estar em que estamos a revolucionar digitalmente e é quase o banco no bolso para aqueles que nem um telemóvel têm e que nós estamos a começar a olhar para este tipo. Então, isto também, acho que no BAE ativou um pouco aquilo que eu chamo do bicho da inovação, e nós temos um presidente que muitas das vezes ele dizem que eu sou lunático. Ele não é lunático, ele é um visionário no sentido de fazer mais, melhor e com a tecnologia. E provavelmente o que nós hoje aprendemos é que, de facto, ele é que tinha razão. E nós temos que correr para lá e perceber que se alguém não tem, nós podemos criar produtos que o possam dar, em parceria com quem vende os telemóveis, com quem não vende. Portanto, eu acho que este desafio foi para nós uma oportunidade grande, mas não podemos deixar de ter o frio na barriga, o medo, porque nós não queremos ferir a nossa reputação, quebrar a confidencialidade e a confiança que os nossos clientes têm e queremos manter fiéis àqueles que sempre depositaram confiança em nós. Continua a ser um desafio, temos feito de tudo e temos equipas que quase não dormem para manter exatamente todas estas situações, mas os riscos estão lá, são inerentes e todos os dias estamos cada vez mais afetos. Temos é que conseguir comunicar, cumprir regras e normas e fazer a própria governação de sistemas e comunicação, que é para nós não estarmos mais suscetíveis do que realmente já podíamos estar. E este é um trabalho contínuo, não tem a ver com uma vez só, é mais uma parte de aprendizado que vai ter que ser contínuo na banca, nos petróleos, em qualquer uma das indústrias. Isto acaba por ser um acelerador e nós estamos nos a adaptar, né, aos desafios, e a experiência do cliente no fim do dia é o mais importante e nós temos que tentar assegurar isto tudo. Vânia, a segurança também é um tema de extrema importância. Uma empresa como o YouCall, que tem uma dupla responsabilidade de garantir o melhor serviço aos seus clientes e a melhor experiência aos clientes finais, quais foram os principais desafios? Acho que a pergunta tem em si inerente um bocadinho a resposta, não é? Há aqui dois que são cruciais, é precisamente garantir a segurança, aqui estamos a falar do ponto de vista da segurança de informação, da confidencialidade dos dados, portanto, tudo aquilo que era garantido, assegurado em contexto de trabalho, digamos, no escritório, vamos dizer agora normal, mas se calhar daqui a algum tempo vai deixar de o ser, nós tivemos que respeitar e os nossos clientes validaram precisamente esses processos, que estávamos a cumprir os mesmos protocolos de segurança, os acessos, e alguns dos nossos clientes estão aqui a validá-lo. Portanto, todos esses processos foram assegurados naturalmente, porque nós temos clientes na área das telecomunicações, da banca, seguros, enfim, em qualquer das áreas onde o cliente trabalha, a confidencialidade dos dados dos seus clientes é naturalmente crucial e, portanto, nós podemos garantir toda a tecnologia do mundo,
mas este foi um processo que foi mesmo altamente salvaguardado e validado pelos nossos clientes, de que estávamos a cumprir todos os protocolos de não só de acesso à informação, mas também de todos estes temas que nós sabemos, às vezes de ataques às redes das empresas, etc., que poderia eventualmente haver maior vulnerabilidade, passando a ter, neste caso, nós 600 pessoas em teletrabalho. Portanto, o tema da segurança foi um deles. O outro tema que tem a ver com o que estavas a perguntar, Cânia, sendo a YouCall uma empresa tão voltada para pessoas, para a experiência das pessoas, estamos aqui a falar muito de cultura, não é? Como é que esta cultura se consegue, aquilo que se vê, se vive na empresa, como é que se consegue passar para o teletrabalho? Eu acho que nós hoje não viemos aqui contar um mar de rosas, não se consegue, para já ainda não conseguimos, se calhar mais à frente poderemos conseguir, mas também cabe-me ser honesta, eu acho que nós vivemos 3 meses em que tivemos que atender a prioridades muito mais básicas e, felizmente, trabalhar-se numa empresa onde a cultura é tão forte faz com que toda a gente entenda que há determinadas alturas, que há coisas que são muito mais importantes do que, se calhar, se no final do dia eu estou mais motivada do que ontem, ou a própria cultura e o próprio ambiente que se vive na empresa também faz com que todos fiquemos mais fortes quando temos que passar por estas verdadeiras provações juntos. Portanto, foram 3 meses de olhar muito àquilo que era básico, àquilo que era essencial. Naturalmente que as plataformas foram evoluindo para termos uma relação mais estreita e mais próxima das pessoas. Agora foram efetivamente 3 meses em que o foco foi os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, a saúde e a segurança das pessoas. Portanto, há alturas na vida em que nós temos que descer a necessidades mais básicas e atendê-las. O outro terceiro grande desafio teve a ver com o facto de, em pleno estado de emergência, quando se pediu às pessoas para ficarem em casa, uma empresa como a YouCall recebe de repente mais 30, 40, 50, em alguns dias mais 100% de chamadas. Porquê? Porque a maior parte dos nossos clientes tiveram que reduzir ou limitar muito, ou em alguns casos encerrar mesmo, todos os contactos de atendimento, todos os pontos de contacto de atendimento presencial, lojas, agências, etc., e canalizar todos os seus clientes para os canais remotos, telefone, e-mail, chat, etc. Portanto, nós de repente deparámos-nos com não só substituir as pessoas consideradas de risco, que já estavam em casa desde o início de março, como até substituí-las e contratar novas pessoas em pleno estado de emergência. Portanto, foi a altura realmente de testar se as nossas plataformas de recrutamento à distância estavam a funcionar, felizmente estavam, se as nossas plataformas de e-learning estavam a funcionar, porque nós temos pessoas a trabalhar que fizeram formação em casa a partir de um telemóvel com a plataforma de e-learning. Portanto, esses foram assim desafios acrescidos que nós tivemos ao longo tivemos e continuamos a ter ao longo deste período. Consideramos agora as coisas um bocadinho mais estabilizadas, naturalmente, também mal seria se mais estáveis. Isto é mesmo o caminho para o futuro, ou seja, digitalização a 100%, formação, comportamento, comunicação, estamos aí para o futuro. Pronto, já vimos que as empresas reagiram de uma forma rápida e ágil a este desafio, o que foi bom. Para esta resposta rápida e segura, contaram com certeza com dados de informação atualizada e relevante, que também foi super importante, e cada uma destas empresas trabalha com dados diariamente, o que ajuda muito a tomar as decisões. Filipa, de que forma a informação pode auxiliar as empresas na sua tomada de decisão? Sim, pronto, como pode imaginar, a minha opinião é que a informação é essencial para a boa tomada de decisão, não é? Só com informação válida e fidedigna é que os decisores conseguem decidir de forma assertiva. E neste contexto em que há mudanças muito bruscas, é necessário monitorar com bastante regularidade para tentar perceber, de facto, como é que os comportamentos se alteram. Isto é muito interessante porque, no fundo, portanto, se as empresas têm um conjunto de informação, imaginemos, sobre os seus colaboradores, de repente, numa situação um pouco inesperada, os próprios colaboradores podem passar a ter comportamentos e pensamentos diferentes.
E nós próprios, repare, é interessante, porque há uma questão sobre, e a Vânia até falou nisso, estamos todos com um problema, estamos todos com uma pandemia, somos resilientes e somos corajosos e estamos muito satisfeitos, estamos bem, lutamos e conseguimos, mas depois, se calhar, daqui a uns tempos, quando começamos a pensar nos pequenos pormenores e na falta que nos vão fazer as relações com os colegas e na falta que nos vai fazer a relação com a empresa, por exemplo, como uma fonte de apoio, como aquele ombro que nos ajuda e que nos ajuda a crescer, não sei que impacto é que isto não terá. Portanto, eu aconselho vivamente os gestores e os líderes a fazerem a monitorização de todos estes sentimentos, porque acho que são super importantes para a tomada de decisão. E acho que o ser humano está em permanente mudança. Estas situações inesperadas de Covid e que seja, realmente são altamente disruptivas. Eu penso que todos nós aqui no painel, nós somos humanos, quer dizer, tivemos imenso tempo provavelmente a tentar acreditar que nós estávamos a ver um filme de ficção. E quando conseguimos resolver, como a Vânia disse, o problema do teletrabalho, aquilo foi uma vitória e pronto, e todos sentimos, mas pronto, mas agora temos que ver como é que será o futuro. Como é que vamos conseguir? E depois, por um lado, eu até tenho lido aqui algumas perguntas que estão aqui a aparecer, as pessoas pensam, é tudo muito bem, mas como é que as empresas vão gerir isto? Eu penso que não pode-se embarcar agora vamos todos fazer teletrabalho. Acho que tem que se fazer alguns estudos para perceber o impacto que isto tem, quer na cultura da organização, como a Vânia disse, pronto, claro que recebe-se formação, pode-se receber formação online, o e-learning é super importante, mas até que ponto é que também não faz falta aquele contacto e as relações. Eu tenho lido algumas coisas que podem mostrar o quão é importante acompanharmos bem isso em termos de acompanhar o estado de sentimento de espírito do trabalhador, dos colaboradores, a forma como é que estarmos a trabalhar separados, podemos sentir uma pressão enorme, todo o espaço profissional, entrarmos dentro de casa e ser prejudicado o nosso bem-estar, porque não temos aquela fuga para fora de casa. São uns pontos que estão em aberto e nós estamos interessados em fazer muitos estudos para averiguar e ajudar os líderes a decidirem da melhor forma, mas eu acho que é muito interessante este tema e vai dar muito pano para mangas. Por exemplo, um dos dados que não apresentei e que também temos no estudo é que depois as pessoas, portanto, não se importam de ficar em teletrabalho há algum tempo, mas não pretendem abdicar de parte do salário, não é? Portanto, isso que fique claro para os decisores. Pronto. E penso que agora aqui os restantes terão muito mais coisas interessantes para dizer sobre o futuro. Eu queria dar continuidade àquilo que a Filipa começou a dizer, que é olhar para isso numa perspectiva de futuro. Portanto, já temos a Câmia aqui conosco. Mas, Câmia, eu estava aqui a dizer que nós estávamos a olhar dando continuidade àquilo que a Filipa disse, estávamos a olhar para esse elemento todo numa perspectiva de futuro. E o que eu queria dizer relativamente a isso é que na nova realidade, seja ela qual for, vão continuar a haver grandes transformações. E todos temos que fazer um conjunto de reflexões sobre o assunto. A nível interno, por exemplo, nós vamos ter que reavaliar se os processos internos que nós criamos devem ou não ser adaptados, devem ou não ser otimizados à nova realidade. Portanto, nós tivemos agora a soberana oportunidade de testar esses processos. Portanto, corremos muitos riscos que, se calhar, no curto prazo não teríamos corrido se não tivéssemos sido impostos. E o facto de termos corrido esses riscos e ter feito os testes necessários para nós servirá como um grande ganho. Agora, a nível mais genérico, eu penso que as empresas vão ter de acelerar os seus processos de digitalização. E digo isso porque creio que as empresas que não iniciaram esse processo previamente puderam, nesse período, sentir na pele
o impacto de não tê-lo feito. E, portanto, isso é uma realidade que nós não poderemos, que as empresas não poderão estar alheias. E outra coisa também tem a ver com a forma como nós passaremos a olhar a empresa, o emprego, as funções. Portanto, a nível de funções vai haver, de facto, aqui uma revolução. Portanto, nós teremos que nos reinventar como colaboradores, muito como consequência do facto das empresas também se terem que reinventar. Portanto, as empresas vão se reinventar, vão buscar cada vez mais a digitalização, desmaterialização, com o facto de estarem a trabalhar de forma remota, vão procurar, de alguma forma, e sente-se um bocado, verificar até que ponto se consegue, desta forma, reduzir algumas despesas, portanto, despesas com rendas, com transporte, com manutenção física e outros consumíveis, e vão cada vez mais buscar aumentos de produtividade e eficiência operacional que poderão se traduzir em otimização de custos. E aqui eu digo otimização de custos e não redução de custos, porque, de facto, pelo que se tem percebido, há um movimento muito grande que se diz, olha, as empresas vão aproveitar esse processo de teletrabalho para reduzir custos. Então, uma forma de reduzir custos é pensar, bom, eu tinha 1000 trabalhadores, agora só vou precisar de metade desses colaboradores, porque os outros colaboradores não são necessários. Mas isso não é verdade. O que poderá haver é uma recondução, uma reconversão das funções, ou seja, através dos ganhos de eficiência, do aumento de produtividade, com certeza que as empresas poderão aumentar as suas receitas e utilizar o remanescente de pessoas para outras funções que antes não conseguiam fazê-lo porque estavam dedicadas a determinadas funções que podiam ser automatizadas. Portanto, não há um risco tão elevado quanto possa parecer de cortes a nível de postos de trabalho derivado do estado de emergência. Portanto, o que nós devemos pensar como empresas é sim, vamos nos reinventar e como colaboradores também temos que todos que pensar que face à nova realidade temos que desenvolver novas competências. Isso é uma grande verdade, é uma grande mensagem, Humberto. Isto não é só responsabilidade das empresas e também passa muito pelos colaboradores, pela responsabilidade, pelo compromisso e, acima de tudo, em conjunto com a empresa, ajudar nesta nova realidade e nas novas práticas para o futuro. Por isso, deixaste aqui um input super importante que é de tomar nota. Super participativa. Daqui a bocado já vos vamos responder as vossas perguntas. Vou passar à Irene para dar um bocado a perspectiva dela em relação ao futuro. Obrigada. Obrigado, Câmia. Eu acho que vou voltar àquilo que a Filipa disse e não posso deixar de manifestar isso mesmo pelo meu lado, que é o lado emocional. Eu acho que é importante que nós olhemos para este futuro com muita cautela e muito cuidado, no sentido de, sim, olharmos para a rentabilidade, para o negócio, para aquilo que é a produtividade, mas não nos esquecemos de fatores que são um pouco estão abaixo do iceberg. E estes são fatores que, de facto, lá à frente, por uma sociedade como a nossa, e eu continuo a dizer que nós somos sociedade de afetos, de carinho, de colo, de muita coisa que, de facto, faz a diferença, um happy hour virtual não é a mesma coisa. Um team building virtual não é a mesma coisa. Portanto, há toda uma necessidade de se readaptarmos. Por isso eu acredito num modelo híbrido. Eu acredito num modelo que, de facto, vai haver, sim, esta necessidade de algumas funções que poderão e vão ser produtivas a fazer o teletrabalho, mas vai haver sempre a necessidade de nós estarmos no mesmo espaço, de olhar no olho, de sentirmos que não estamos atrás de um computador simplesmente, e há todo um conjunto de sentimentos que têm que ser. Portanto, quando falávamos da informação e dos dados para tomar decisão, eu acho que há um elemento que é o sentir. Também temos que ter sensações, também temos que sentir. E o nosso instinto e este sentido de perceber para onde é que vamos é importante. Não devemos nunca perder isso.
porque o futuro não vai deixar de ter o distanciamento, vamos continuar com ele, ainda que passe esse Covid, não vai deixar de ter o álcool gel ou o álcool ou o que for, vamos continuar a ter. Hoje, mais do que nunca, vai ser um adorno para todos nós, e quanto muito não seja para nos desinfetarmos de outros vírus e outras coisas, mas é preciso não perdermos a essência que é aquilo que provavelmente nas organizações nós não damos tanta importância, que é o estar, a envolvência, a inclusão. E isso é o apelo às lideranças, à gestão, às administrações, para não se esquecerem deste lado do negócio, porque de facto um futuro em teletrabalho funciona se eu estiver também preocupado com o bem-estar desta pessoa, esteja ela onde estiver. E se calhar os nossos programas de motivação vão tornar-se diferentes. Em vez de eu provavelmente estar a criar um ginásio, porque já não posso, eu vou criar um empréstimo de uma bola de ginástica em casa. Portanto, nós vamos ter que inovar, vamos ter que criar aqui formas de continuar a incentivar, a motivar, mas tem que haver um bem-estar maior dentro daquilo que é a produtividade. E não nos podemos esquecer do emocional, não nos podemos esquecer que depois desta sessão toda é preciso fazer análises muito mais profundas de como é que estão as nossas cabeças, de como é que está a nossa forma de lidar, de como é que estão as nossas relações profissionais, pessoais e até connosco próprio. E isto é um elemento que se fala pouco neste momento. Então, nós precisamos, de facto, de olhar para o teletrabalho, sim, mas muitas das vezes perceber como é que nós fazemos uma abordagem à nossa forma de estar e de sentir e até das emoções todas à volta deste novo contexto, porque é uma mudança. E uma mudança dá resistências e uma mudança oferece resiliência, mas ao mesmo tempo cria algumas adaptações e vulnerabilidades. E temos que estar atentos, porque o futuro tem que ser olharmos constantemente e reaprendemos constantemente. É verdade, Irene. Bom ponto em relação às pessoas. Quando nós estamos perto e trabalhamos todos no mesmo espaço, acabamos por perceber e fazer leituras. A distância é efetivamente é um grande desafio e temos que nos inovar e mudar. Vânia, isto aqui, em que somos totalmente presenciais, é verdade. Um dos desafios eu acho que é fazer webinars com a Irene, porque ela cada vez que fala já está a lançar muitos temas para outros próximos webinars. Mas realmente este é um tema que só por si não se esgota, ele tem tantas nuances e tantas coisas, tantas esferas que nós devemos olhar. Eu quando estava aqui a preparar um bocadinho esta minha última partilha, antes de passarmos às perguntas, estava a pensar, ok, eu vou pensar isto na ótica das pessoas, vou pensar isto na ótica dos clientes e na ótica das soluções. E depois pensei, isto é um disparate, porque tudo isto agora é muito mais... Eu não posso pensar nas soluções para as minhas pessoas em teletrabalho, ou para as pessoas da YouCall, sem ter isto também muito bem convergido em convergência com os meus clientes. Por um lado, eu vou precisar, enquanto gestora da YouCall e a minha equipa, vamos precisar de mais informação, porque, por exemplo, estes dados da Filipa, obviamente, não são sobre o universo YouCall, são sobre um universo muito mais genérico. E, por exemplo, os insights que eu tenho dos assistentes de call center da YouCall é que querem continuar em teletrabalho e até estão bastante ansiosos. Quando eu digo ansiosos, é expectantes, não é ansiosos no sentido prejudicial, mas expectantes de perceber se nós vamos manter o teletrabalho, se o teletrabalho é uma realidade que vai passar a fazer parte das nossas vidas. A minha primeira resposta é, claramente, eu acho que sim. Agora, o teletrabalho não vai ser, nem é para todas as funções. Pode haver funções que até é para essas funções e por um conjunto de requisitos da pessoa ela pode não cumprir os requisitos, e há pessoas que nem sequer estão interessadas em teletrabalho, porque não gostam, porque prezam muito sair de casa, ir ao trabalho, voltar então no final do dia. Portanto, nós isto vamos ter que também saber respeitar e saber gerir isto. Depois, também com os nossos clientes, no caso específico da YouCall, que tem clientes diretos e depois trabalha com os clientes desses clientes, nós temos que, com os nossos clientes diretos, perceber que tipo de processo é que faz sentido
estarem em teletrabalho, que tipo de processos é que necessitam de maior expertise. Nós vamos perceber, se calhar, com esta experiência, nestes últimos tempos, eu acho que em todas as nossas empresas, a nossa prioridade foi em número. Vamos mandar o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Agora, se calhar, vai ser uma análise mais qualitativa. Vamos enviar, se calhar, pessoas de maior risco, vamos enviar, se calhar, horários de maior risco, pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, na madrugada, já não há, se calhar, necessidade de passarmos por dramas que muitos passamos, pessoas que são assaltadas. Para quê? Vamos poder entregar maior flexibilidade aos nossos clientes e isto é bom em termos de negócio, porque com o teletrabalho nós passamos a ter uma flexibilidade de aumentar o número de horas, de entregar horas de trabalho em períodos mais críticos, que até aqui não tínhamos. Mas tudo isto nós vamos ter que agora olhar para como é que correu, também para a performance, olhar para a parte emocional que a Irene estava a falar, da motivação das pessoas, olhar também para aquilo que é a satisfação dos nossos clientes. Há alguém aqui que fez uma pergunta, mas ok, eu qual? Mas e os vossos clientes estão satisfeitos? Os nossos diretos eu acho que estão, mas temos que ir ver se os clientes dos nossos clientes estão satisfeitos. Obviamente temos vindo a fazer essa monitorização, mas há tantas coisas que nós agora temos que conciliar e depois também há os lados a melhorar. Por exemplo, as pessoas também me têm dito que às vezes sentem a necessidade de um apoio mais rápido, às vezes o apoio demora um bocadinho mais a chegar, então temos que criar essas plataformas de colaboração entre todos. A questão do isolamento, houve uma colega que a única coisa que me sentia falta era da colega do lado dela, portanto, muito provavelmente, e aí eu acho que faz sentido aqueles primeiros slides que a Filipa apresentou, e para concluir, que o modelo híbrido será provavelmente, mesmo que não seja como resposta ao Covid, seja como resposta a outro tipo de desafios, o modelo híbrido seguramente irá prevalecer e há muitas coisas que nós temos que considerar nesta equação quando nos estivermos a reestruturar para a frente. Agora, temos aqui, eu digo armas, mas armas valiosas, porque se calhar muitas vezes a nossa primeira tendência é então já não preciso de tantas instalações como aquelas que tenho, eu se calhar posso reconvertê-las em espaços onde tanto nos nossos escritórios podemos recriar espaços que se calhar as pessoas não têm em casa. Porque às vezes as nossas casas são pequenas, se levamos para lá mais 2 computadores, do meu marido, dos filhos que estão no estudo a partir de casa, então ficaram ainda mais pequenas. Então temos que, se calhar, nos nossos escritórios, recriar ambiente, condição, tranquilidade que em casa eventualmente se perdeu. Há também a questão, vão-se perder postos de trabalho? Eu acho que não, eu acho que cria-se aqui, no caso específico de uma empresa como a nossa, eu acho que temos aqui uma oportunidade grande porque ficou provado, eu vou dizer pelas piores razões, não é bem isso, há sempre um lado positivo em todas as experiências, mas acho que ficou aqui fortalecido que os canais remotos efetivamente são um canal a apostar, portanto estou esperançada em relação a isso. Boa, ainda bem. Bem, nós já passamos um bocado do nosso tempo, mas é normal. Temos aqui inúmeras questões, não vamos conseguir respondê-las. Temos aqui 2 que acaba por ser muito o tema mais abordado a nível de perguntas. Acho que devemos aqui apostar um bocado nessas 2 perguntas e depois então vamos partilhar com a restante plateia as respostas. Mas concordo plenamente, Vânia, e acho que temos aqui grandes desafios. Podíamos, como se costuma dizer, fazer webinars sobre teletrabalho a cada mês e meio para irmos vendo a evolução. Brincadeirinha. Vamos ter que perceber como é que vai evoluindo. Ao fim de 3 meses estamos neste ponto, estamos todos a aprender. Neste momento já sabemos que temos a responsabilidade das empresas. Que estratégia as empresas estão a utilizar para o alinhamento da cultura organizacional entre os colaboradores em teletrabalho? Isto é uma das perguntas, acho que se cada um de vocês der assim um pequeno insight, rapidinho, só para podermos responder a esta pergunta, não especificado, porque acho que temos aqui estruturas organizacionais diferentes, embora grandes, mas visões diferentes e acho que era importante passarmos a essa parte.
Eu posso dar portanto, isto é aquilo que é uma perspectiva e fala a nível como profissional. Primeiro, há toda uma necessidade de regulamentar quase o teletrabalho, quer a nível da organização, quer a nível da nossa própria cultura, né? Porque nós, se formos até à Lei Geral do Trabalho, não prevê. Portanto, nós tivemos quase que adaptar as organizações àquilo que muitos chamam de trabalho domiciliar, que é completamente diferente do que é o teletrabalho, portanto, um regulamento bastante específico e quase pormenorizado é importante. A seguir, a nível de manual de cultura organizacional, perceber exatamente aqueles comportamentos alinhados à cultura, desde os mais mínimos, como saber cordialmente atender um telefonema, e reforçar de forma a que ele possa ser explícito a nível dos próprios desafios. Porque no final o que eu acho que é importante é que esta cultura não se perca, porque nós não nos vemos, não nos tocamos. É importante reforçar o pilar de valores que nós temos dentro do que é a própria comunicação, o próprio engajamento com os colaboradores, as próprias políticas e a forma de fazer, desde processos de objetivos de diários, semanais ou de longo prazo, mas ao mesmo tempo como é que nós vamos continuar a ter interação e ouvir da administração e ouvir dos clientes. Portanto, eu acho que é importante no meio disso tudo criar quase que uma integração dentro daquilo que é normas, procedimentos, sistemas e formas para aquilo que é a cultura, que é a visão, que é o DNA da organização. Humberto, ajuda. Tânia. Força, Humberto. Pois, eu estou muito alinhado com o que disse a Irene, porque, na verdade, para se manter isso é preciso haver normas, é preciso haver regras, e essas regras foram criadas e foram estabelecidas. E um dos pontos-chave é a comunicação, portanto, através, e muitas plataformas, como por exemplo o Zoom, foram desenvolvidas para garantir que houvesse comunicação, ou seja, não há comunicação física efetivamente, mas há uma ligação entre as pessoas, e em alguns pontos até se reforçou. Para nós que temos, por exemplo, abrangência nacional, nós conseguimos realizar encontros de trabalho muito rapidamente com pessoas que estão em outras latitudes a nível do país. Portanto, esta situação que não é uma boa situação em que nos encontramos, até veio contribuir em alguns aspectos para o reforço dessa cultura organizacional e não para a sua destruição. Sim, só acrescentar aqui, há pouco a Irene falou de um ponto e o Humberto agora falou de um outro importante que se interceptam. Há empresas que estão a desenvolver, para além de, portanto, melhorarem as suas plataformas de trabalhar a partir de casa, que têm a componente do e-learning, têm a componente do recrutamento, têm todas essas componentes, também estão a criar nas plataformas, portanto, formas das pessoas estarem socialmente, de jogarem, de fazerem karaoke, portanto, aqueles get-togethers que nós tínhamos, fazer-se através de plataformas digitais. Eu até acho bem, portanto, acho que é uma forma de se promover. Nunca nos podemos esquecer que há coisas que nós perdemos por não estarmos no contacto visual. E se calhar eu estiver com um colega meu, uma colega minha a trabalhar no escritório, às vezes basta olharmos, nem é preciso falarmos, basta olharmos que percebemos determinadas sensibilidades. Não estando, há um silêncio, há um vazio, há o Zoom, há tudo mais, mas muitas vezes não há nada, há o isolamento que nós estamos a trabalhar e assim passamos várias horas do dia. E eu acho que a comunicação deve ser duplicada, triplicada, porque a comunicação é um dos veículos de promoção da cultura de uma empresa. Se já estamos todos no escritório, muitas vezes quando nós temos um problema e vamos a fundo, vemos que o problema foi comunicação,
se não estamos, bom, por um lado podemos valorizar coisas que são mais pequeninas e que não têm tanta importância, mas por outro lado mostra que efetivamente há que reforçar a comunicação como um dos pilares. Depois podemos tirar partido, porque se a comunicação tem muito a ver com partilha, temos aqui hoje um exemplo que se calhar com muita dificuldade 200 pessoas se iriam juntar para de repente partilhar durante uma hora insights sobre teletrabalho. Então vamos tirar o lado positivo de podermos promover e de facto cultivar mais o ADN da empresa através de mecanismos mais rápidos de partilha como um destes que hoje nós estamos aqui a experimentar e a vivenciar todos juntos. Pois, é verdade. Estamos aqui com uma plateia bem recheada, é verdade. Que é ótimo. Nós em termos de metodologias, para nós também funciona como um acelerador, não é? Embora já há muito tempo que nós sabemos que temos que utilizar as plataformas digitais para a recolha de informação, não é? Porque é o que a Mira faz, é recolher informação, tentar utilizar plataformas que permitam online, mas, como sabem, em Angola não é assim tão fácil, porque há uma falta de literacia, não há tanto acesso à internet, os mesmos problemas que a banca também tem, etc. Mas nós estamos com desafios, estamos a fazer recolha de informação, por exemplo, para escutar a população em bairros, deslocar-nos com os tablets e poder fazer pequenas reuniões que as pessoas possam estar online e nós podemos ter acesso e partilhar com eles alguns grupos de discussão. De facto, pronto, acho que todos temos que aproveitar um pouco esta oportunidade para procurar acelerar e nós estamos bastante atentos a essas metodologias e temos feito. Só queria complementar uma coisa que a Vânia disse, que eu também acho que é todas estas plataformas que nos permitem interagir e que facilitam o nosso trabalho são excelentes e, de facto, permitem-nos isto, permite-nos ter acesso a uma conferência que se passa noutro país, permite-nos estar aqui assim e ter conseguido discutir com vocês facilmente este tema que é tão interessante, mas é a presença às vezes no trabalho que nos permite a troca daqueles pequenos insights e que nos faz lembrar e vai dar uma inovação, vai dar energia quando as pessoas estão mais abatidas. Portanto, isto tem que ser bem analisado para o futuro, porque mesmo os resultados do inquérito, eu acho que também demonstram um pouco aquele espírito que a Vânia estava a referir, que estivemos todos unidos, todos a arranjar soluções para a empresa, para os colaboradores, contra o Covid, e daqui a um mês, se calhar, os pensamentos podem ser um bocado diferentes, é bom ir acompanhando. Uau. Sim, de facto. Concordo plenamente. Uma última pergunta, para também não estarmos aqui, já estamos a 1h15, mas uma última pergunta pequenina, que é aqui uma grande questão e que tem estado muito em volta destas questões, que é a modalidade de teletrabalho pode obrigar a um reajuste na remuneração dos colaboradores ou mesmo a redução do pessoal efetivo? Isto é a grande pergunta em volta do teletrabalho. Eu posso sugerir? Eu posso começar por responder. Nós aqui neste debate específico estamos a falar de teletrabalho e obviamente vamos nos cingir a esta temática que estamos a discutir. Acho que não é também naturalmente novidade nem para nós que estamos aqui a debater, nem para os participantes, que nós também estamos a braços com uma crise profunda, não só em Angola, mas mundial, e que eu acho que sim, essa crise profunda, se nós não formos todos bastante eficientes, continuarmos a manter esta força de união que temos tido até agora para não só combater o Covid, como a Filipa estava a dizer, mas para combater a crise, eu acho que de facto todas as nossas empresas naturalmente estão preocupadas e a olhar para o contexto que às vezes é o nosso contexto económico nacional e que desta vez é agravado por um contexto económico mundial altamente complexo, talvez o maior de sempre na nossa curta vida. Depois, eu acho que, eu posso falar pela empresa que represento, o propósito do teletrabalho não é transferir uma poupança naquilo que é o custo com o colaborador. Eu acho que nós até poderemos efetivamente
ter o teletrabalho traduzido noutras poupanças em termos de, se calhar, de instalações, etc. No colaborador eu não creio. Eu creio que nós até passamos a ter colaboradores mais flexíveis, se calhar com uma capacidade de se ajustarem mais a necessidades que possamos ter por força da crise, possamos ter que ser mais flexíveis para os nossos clientes, possamos ter que nos ajustar a horários de trabalho, etc. E estou convicta de que, tendo as pessoas em teletrabalho, não estamos sempre, estou a pedir à pessoa para vir trabalhar hoje mais umas horas, para ficar à noite, para vir de madrugada, e se calhar podemos estar mais preocupados se for num contexto de trabalho que implique todas as rotinas de transporte, etc., e que no teletrabalho isso não acontece. Portanto, não é, no caso da YouCall, mas seguramente os meus colegas também vão falar, não é um objetivo do teletrabalho reduzir as pessoas, o número de colaboradores ou reduzir os vencimentos dos colaboradores. É sim, todos tirarmos partido dessa flexibilidade que o teletrabalho nos dá, olha, para vender mais, porque também temos que falar disso, e vamos falar disso se calhar na próxima semana, porque as empresas precisam de continuar a vender, precisamos de ter estas plataformas não só organizadas e prontas para responder àquele contexto mais de atendimento ao cliente, mas também para ter as nossas empresas produtivas, com forças de vendas ativas, para darmos volta ao contexto económico em que nos estamos a movimentar. Eu podia só complementar, e acho que a questão fundamental, e muitas das vezes nós focamos em remuneração, e eu acho que a maior parte das organizações hoje, pelo menos aqui a nível nacional e em parceria muito com aquilo que é uma perspectiva muito governamental, querem uma segurança de emprego. Portanto, a última coisa que vamos pensar é que as pessoas percam o emprego. A questão a seguir é que sacrifícios é que nós estamos dispostos a fazer como colaboradores, como parte destas organizações, para ajudar que elas sobrevivam de facto e mantenham estes empregos. E isto são sacrifícios de todos os níveis. Portanto, a adaptação que a Vânia fala e diz muito bem, é uma parte e um componente, mas é importante nós percebermos que não se vai olhar só para uma parte da equação, nas decisões que vão ter que ser tomadas. É exatamente a equação, e é um pouco aquilo que o Humberto dizia, em mantermos as nossas pessoas e focarmos nelas com saúde e bem-estar, mas há uma continuidade de negócio, há uma rentabilidade que tem que existir. E no meio disso como é que nós, como parte das organizações, ajudamos de facto a manter este equilíbrio. Não é uma decisão da organização só, não é uma decisão simplesmente das chefias diretas, vai ser uma decisão pensada em conjunto e com o envolvimento de todos nos sacrifícios que nós hoje estamos dispostos a fazer. Se nós o fazemos em nossas casas, que são as nossas empresas, nós temos que pensar a nível empresarial como é que isto pode acontecer. E esta é a mentalidade que tem que ser feita. Em vez de procurarmos respostas a algumas das questões, é arranjarmos recomendações e soluções para algumas destas situações, para ajudar as nossas empresas, as nossas chefias a realmente tomarem decisões e que nos incluam nas respostas destas decisões. Humberto, ou Filipa, para fecharmos aqui o tema, embora a Vânia efetivamente irá dar aqui uma Eu concordo plenamente com a Irene e com a Vânia. Eu acho que estamos a viver um tempo único e realmente todos temos que fazer sacrifícios, temos que compreender que as coisas, portanto, esta pandemia veio virar o mundo do avesso, uma crise mundial, não é só em Angola, é uma crise mundial, e por isso temos que nos reorganizar, e isto podem surgir oportunidades, as empresas têm que as aproveitar e os colaboradores têm que ajudar os líderes também a encontrar soluções, mas eu acho que todos vamos ter que fazer alguns sacrifícios, mas pronto, são nestas alturas também que surgem novas oportunidades e espero que em Angola é uma dupla responsabilidade de todos. De facto, respondendo objetivamente à primeira pergunta, relativamente à redução de rendimentos em função dos colaboradores estarem em regime de teletrabalho ou presencial, portanto, a nível da Unitel não há essa discriminação, ou seja, as pessoas mantêm a sua remuneração estando a trabalhar em suas casas como se estivessem a trabalhar nas nossas instalações ou no terreno.
Relativamente a uma questão mais global e relacionada à segurança do trabalho, temos que ter em conta que nada será como era antes. Ou seja, de facto, essa nova realidade, como disse, vai requerer de nós todos algum esforço. E a empresa não é mais do que... Não é só o conjunto de instalações, infraestruturas, não, a empresa é o conjunto das pessoas que a compõem. E, portanto, se todos os colaboradores da empresa tiverem em mente que, nesta fase mais difícil, há necessidade de todos nos esforçarmos para que a empresa sobreviva, para que a empresa tenha produtividade, para que haja satisfação dos seus clientes e haja incremento da receita, com certeza que o futuro será promissor, tanto para a organização quanto para os seus colaboradores, e no fim ganhamos todos, ou seja, não há lados aqui, de facto estamos todos no mesmo barco, e acho que se todos nos comprometermos, teremos muitas oportunidades no futuro para os colaboradores, para a empresa e em geral para a economia de Angola. Uau! Muito obrigada a todos vocês. Acho que tivemos aqui 1h e 20 minutos de uma boa conversa que poderia continuar. Segundo aqui no chat, temos tema para próximos webinars, o que é ótimo. A nossa plateia está bastante participativa. Fica aqui uma grande nota que é um sacrifício de todos, não só da empresa. A responsabilidade não parte só da empresa, mas parte também dos colaboradores. Estamos todos a viver pela primeira vez no mesmo momento e acho que a mensagem é um bocado esta. A empresa tem a sua responsabilidade, mas o colaborador também tem outra parte dessa responsabilidade. Por isso, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Vamos compilar, vou partilhar depois as perguntas para depois compilarmos um documento e partilhar com esta plateia de quase 200 pessoas que têm estado aqui a nos acompanhar para dar a resposta. E qualquer questão que os nossos participantes tenham também podem nos mandar para o nosso e-mail que é unext@ucol.coi.o. Este foi o primeiro de uma iniciativa de 5 webinars que nós e o UCOL iremos promover. O objetivo é exatamente este, incentivar a partilha de conhecimentos, experiências e tendências dos mais variados setores. O próximo webinar é na próxima quinta-feira, do dia 25 às 14h30. Onde iremos discutir o papel crescente dos canais remotos nos hábitos de compra dos consumidores, que é outro tema que se põe a seguir ao teletrabalho. Houve uma grande mudança. Tenho a certeza que será igualmente rico e interessante. Convido-os a todos a inscreverem-se. Muito obrigada a todos pelo vosso tempo e uma boa tarde. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.